Olá, meus amigos, irmãos. É com muita satisfação que venho lhes compartilhar esta mensagem que tem algo a ver com a situação da pandemia do coronavírus, que o mundo todo está passando nesses últimos dias e que vem causando medo e pavor em muitas pessoas. Creio que, de alguma forma, você também deve estar sofrendo algum reflexo dessa situação. Então, qual deve ser a nossa posição diante de tudo isso? Bem, o coronavírus está aí para desafiar o homem, a medicina, a ciência, e ele parece ser mais um daqueles lembretes que surgem de tempos em tempos, para nos provar e provar o quão frágil e vulnerável nós somos. Mais uma vez, precisamos que Deus intervenha na história, ou simplesmente pereceremos, seja pela doença em si ou pelo caos na economia que essa pandemia poderá gerar. Não é à toa que as Escrituras Sagradas nos dizem que são as misericórdias do Senhor que nos impedem de sermos consumidos. Somos todos envoltos, cercados por uma graça que nos sustenta. Não podemos nos assegurar nem dos nossos próprios corpos. Carregamos em nós possibilidades de enfermidades, tanto em nosso organismo como fora dele. Se estamos vivos é porque um Deus amoroso, todo-poderoso, domina, governa, comanda todas as coisas, desde a mais extensa que se possa ver ou imaginar até o mais minúsculo ou insignificante elemento microscópico. É por isso que estamos vivos, porque Deus é soberano e está no comando de todas as coisas. Sendo assim, além dos cuidados com a higiene que nos cabem e que significam a nossa prudência e o cuidado que devemos ter para com a vida que nos foi dada, dependemos também exclusivamente de Deus, para que por meio de sua intervenção gloriosa, cesse aquilo que nada podemos fazer por nossos próprios esforços, que são tão limitados. Deus, principalmente numa situação como esta, ele convida o mundo todo para orar, interceder e clamar, mas infelizmente a única linguagem que muitos parecem compreender é a linguagem do medo. Mas o nosso Deus deseja nos livrar de todo o medo. Porém, são poucos os que creem em sua palavra. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, tem um texto que nos ensina o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É isto mesmo, o perfeito amor lança fora todo medo, expulsa todo medo. E o contrário disso também é uma verdade. O medo expulsa o amor, enfraquece, neutraliza, aniquila o amor. O problema não é essencialmente o medo em si, mas o excesso de medo que neutraliza a fé e nos torna susceptíveis às aflições, ao desespero e até mesmo à queda, à derrota. Pois o contrário de medo, que é a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de reagir a ele. É exatamente essa falta de capacidade de reagir ao medo que conduz o ser humano à aflição. Então, o que fazer em momentos de aflição? No livro de Êxodo, capítulo 14, nós vemos um texto que vai do versículo 10 ao 14, que nos ensina assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Bom, creio que todos nós, num momento ou outro, num grau maior ou menor, vivemos momentos de aflição. Aquelas situações onde a gente não vê saída. Como o povo de Israel quando saiu do Egito e foi perseguido pelo exército do faraó. Eles se viram cercados pelo mar, o deserto e o exército egípcio. E diante da destruição iminente, eles clamaram e reclamaram a Deus. A resposta de Deus aos judeus naquela situação pode ser absorvida por qualquer um de nós quando nos encontramos em momentos aflitivos. A resposta de Deus nesse momento para nós é que tenhamos a seguinte postura. 5 recomendações que nós vimos nesse texto. Primeiro,
não ter medo. Não tenham medo. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o Senhor nos diz na sua palavra o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É uma verdade isso. Deus não nos deu um espírito de covardia. Porém, Ele nos deu um espírito de poder, um espírito de amor, de equilíbrio. Pois o medo paralisa. A pessoa fica travada, não consegue sair do lugar. Também provoca cegueira. A pessoa não consegue enxergar coisas à frente do seu nariz. E diante disso perdemos a coragem, perdemos a confiança, nos amedrontamos, começamos a reclamar e isso nos torna fracos e fragilizados. E assim nos tornamos vítimas não daquilo que provoca o medo, mas vítimas do próprio medo. Segunda recomendação nesse texto: ficar firmes, fiquem firmes. Isto é, fique de pé, ereto, em posição de batalha, alerto, atento especialmente ao que Deus está falando ou querendo comunicar. Não se dobre, não se abata só porque a circunstância parece negativa. Não se curve, não se acomode. Não se precipite nem falando o que não devia, nem tomando decisões erradas. Por vezes, o triunfo, a nossa vitória está justamente nisto, em permanecer firme. No livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 16 a 18, nós vemos um outro texto, onde Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Bem, firmeza é isto. A fé em prática, isto é firmeza, fé em prática. E fé significa isto, crer, independente das circunstâncias, mesmo que os argumentos da lógica e da razão digam o contrário. É como se eles dissessem ao rei o seguinte: ó rei, nós não vamos nos prostrar diante de ti. Se Deus nos livrar, ele é Deus. Se não nos livrar, ele continua sendo Deus. Terceira recomendação: ver o livramento do Senhor. Vejam o livramento que o Senhor vai nos dar hoje. Isto é, observem o Senhor efetuando o livramento. Vejam o livramento que o Senhor vai dar, ou seja, exerçam a fé. Pelos olhos da fé, contemple a ação de Deus. Fundamentados na fé, não tenham medo. Alicerçados na fé, fiquem firmes. A fé não é fruto de um sentimento. A fé é fruto de uma perspectiva correta a respeito de Deus, uma visão exata de Deus. E ficar com medo, abalar-se, perder a esperança, são consequências da incapacidade de ver, de enxergar com os olhos da fé quem é Deus. Isto é o resultado da cegueira espiritual. No livro de 2 Reis, capítulo 6, nós fizemos um texto ali que nos mostra a importância de enxergar espiritualmente para aplacar o medo. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. O profeta Eliseu, guiado por Deus, estava derrotando o exército sírio sozinho. Cada vez que eles se preparavam para atacar Israel, cada vez que os sírios se preparavam para atacar Israel, o profeta avisava o rei israelita que então conseguia armar uma emboscada para o inimigo antes que ele atacasse. O rei da Síria, então, suspeitava que houvesse um espião no meio do seu exército, que avisava o povo de Israel: epa, toda vez que vamos atacar, nós aqui somos surpreendidos. Mas era assegurado, garantido por seus homens que o profeta Eliseu é que era o responsável por suas derrotas. Os próprios homens do exército do rei sírio
assegurou para ele que, na verdade, não havia um espião ali, era o próprio profeta Eliseu que avisava o rei de Israel. E assim conseguiu armar a emboscada para eles. O rei declarou guerra a Eliseu durante a noite. E seu exército cercou a cidade onde o profeta vivia. Então Geazi, o jovem que trabalhava com Eliseu, levantou-se muito cedo pela manhã seguinte e viu as tropas cercando a cidade. Ele ficou assustado e correu. Eliseu, o que vamos fazer? Então, com os seus olhos naturais, ele viu insuperável força do inimigo e sua própria fraqueza. Ele apenas viu o problema. Mas Eliseu, o profeta, ele viu a situação de modo diferente. Viu a solução, a providência de Deus. Do seu ponto de vista espiritual, o exército não representava uma ameaça. Ele confortou o jovem. Não tenha medo, rapaz, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Foi então que Eliseu orou ao Senhor para que abrisse os olhos do jovem. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu e seus servos não feriram ninguém naquele dia. Deus entregou o exército sírio nas suas mãos, e ele deixou que eles fossem para casa em paz. Aqueles soldados e também o povo de Israel aprenderam uma forte lição nesse dia. Que Deus é maior do que qualquer inimigo que enfrentamos. Precisamos lembrar a mesma lição quando nos levantamos pela manhã para enfrentar problemas insuperáveis. Deus nos assegurou que o socorro está disponível. Deus sempre nos garante que o socorro está bem presente na hora da angústia. Precisamos abrir nossos olhos e ver como Ele nos tem ajudado. Considere como os nossos aliados são mais numerosos e poderosos do que as forças do diabo. Veja bem, quando enfrentamos provações, lutas, tentações, perseguições e outros obstáculos que ameaçam o nosso bem-estar espiritual, podemos recorrer às muitas fontes de socorro que Deus nos tem provido. Primeiro, uma fonte de socorro que nós temos diante de Deus, os nossos verdadeiros irmãos em Cristo, que são os cristãos fiéis, que podem nos auxiliar, nos ajudar, nos orientar, nos aconselhar. Nós temos também, segundo, o Espírito Santo, que intercede incessantemente pelos filhos de Deus. Ele intercede com gemidos inexprimíveis por cada um dos servos de Deus. Terceiro auxílio que nós temos, Jesus, que vive eternamente para nos auxiliar e superar o mal. E por último, o nosso Pai Celestial, que nos guia, protege, socorre, nos livra e nos faz mais do que vencedores, como está lá em Romanos capítulo 8. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Verdadeiramente, irmãos, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os inimigos. Resumindo, enquanto Geazi, o servo do profeta Eliseu, não tinha visão espiritual, ele viu com seus olhos naturais somente o problema. Viu os inimigos cercando a cidade. Mas depois que Eliseu orou ao Senhor para abrir os olhos espirituais dele, então Deus abriu os olhos dele e ele enxergou o sobrenatural, a providência de Deus. Ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É isso que o Senhor quer dizer quando faz a seguinte recomendação através dos lábios de Moisés ao povo. Veja o livramento que o Senhor lhe estará hoje. Abra teus olhos de fé e contemple Deus agindo, sempre por você, em todos os momentos. Nunca se esqueça, somente com os nossos olhos abertos, os olhos da fé, é que podemos compreender exatamente o que significa. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E também, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Quarta recomendação, confiar na atuação do Senhor. Confiar no agir de Deus. Em quarto lugar, nós somos encorajados a confiar que Deus está agindo, a crer que Ele sempre vai fazer o que é melhor, que Ele vai fazer no tempo que achar mais conveniente, que Ele vai realizar aquilo que trouxer maior glória para Ele. Ele vai tomar as nossas dores e intervir. Ele não foge quando estamos em batalha. O nome dele é Senhor dos Exércitos. Operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quinta recomendação.
acalmem-se. No Salmo 37, nós temos lá um manualzinho, alguns versículos que é como se fosse uma receitinha para evitar qualquer aflição. Salmo 37, do versículo 3 ao 7. Diz o seguinte: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu coração ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde. Descanse no Senhor e espere por Ele com paciência. Vejamos esta ilustração. Você vai viajar. Então você embarca no avião. Confie. Creia que o piloto é capacitado suficientemente responsável para conduzir o avião com segurança e tranquilidade. Deleite-se, isto é, desfrute da viagem. Deleite-se, contemple o panorama, a natureza, desfrute das coisas boas, excelentes e maravilhosas que Deus já fez e que estão diante de você. Entregue-se, não fique tenso. Descanse, relaxe, fique só observando. Espere com paciência, aguarde tranquilamente até o final da viagem, com paciência, muita fé e esperança. É mais ou menos isso que diz no Salmo 37. Deleite-se, confie, entregue, descanse, aguarde, espere. Este é um sinal de que você pode realmente se acalmar diante de Deus, pela palavra que acabamos de ler, por esse texto que acabamos de ler. Nós temos a certeza que podemos nos acalmar diante de qualquer situação, de qualquer aflição, nos acalmar diante do medo. O Senhor, Ele mesmo nos diz que nos conhece antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, que tem os nossos fios de cabelos contados, nenhum cai se Ele não permitir. Ele tem o nosso nome gravado nas palmas de suas mãos. Portanto, creia que não importa o momento que você estiver vivendo, que tristeza está tomando conta do teu coração, que tribulação está querendo te impedir de caminhar, que mar vermelho se levantou na sua frente, que fornalha quente te jogaram, que cova você acabou de cair, não importa. Importa sim que aquele que criou você com perfeição é poderoso para te livrar dentro da fornalha, no fundo da cova dos leões. É poderoso para abrir o mar, para te livrar os caminhos, liberar os caminhos, arrancar toda a tristeza do seu coração. Pois só Ele é quem pode te ajudar em todos os momentos, dando livramentos e criando o que for preciso para te proteger, te ajudar, te abençoar. Ele cogita meios para que você possa ser protegido, para que você possa ser ajudado, para que você possa ser abençoado. Portanto, ao passar por momentos aflitivos, lembre-se destas recomendações do Salmo 37. E lembre-se também dos sábios conselhos de Deus através de Moisés. Lance fora todo medo. O medo não irá contribuir em nada. Fique firme, exercitando a verdadeira fé e mantendo uma postura alerta em todo o tempo. E pelos olhos da fé, veja o livramento que o Senhor está preparando. Confie na atuação do Senhor. Ele está com você e luta por você em todo o tempo, em todos os lugares. É o Senhor quem diz: tenham bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Acalme-se. Deixe o piloto tomar conta. Ele está no controle de tudo e sabe exatamente o que fazer. E para finalizar, o Senhor diz, em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que o Senhor possa te abençoar ricamente com esta palavra e te dê a paz, em nome de Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim,
Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim.